Então, turma, vamos começar agora a trabalhar números racionais, tá bom? No sexto ano, a gente trabalhou com números naturais, né? Que vocês se lembram. Começa do zero e vai aumentando uma unidade. Zero, um, dois, três, quatro e por aí vai, tá bom? Os números naturais, eles geralmente representam para fazer contagem. Quantidade de alunos numa sala, idade de uma pessoa e por aí vai. No início do sétimo ano, a gente conheceu uma nova modalidade de número, que foi a introdução do número negativo. Aí, juntando esse número negativo com os números que nós já conhecíamos, que eram os números naturais, formou o conjunto dos números inteiros, né? Aí, muitas situações representam os números inteiros. Por exemplo, temperatura, que pode ser positiva e negativa. 30 graus em Itapecuru, menos 2 graus em Curitiba. Saldo bancário, né, que também pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, o saldo da conta dos pais de vocês, mais 5.000 reais. Meu saldo negativo, menos 2.000 reais, né? Então, são esse tipo de número que a gente está vendo agora, né? Que viu até outro dia, são os números inteiros. Agora a gente vai conhecer uma nova categoria de números, que são os números racionais, tá bom? Os números racionais, eles vão abranger os naturais, que a gente já conhece, os inteiros, que a gente também já conhece, e um novo tipo de número que vai fazer parte dele, que são as frações e os números quebrados, né? Por exemplo, aqui, ó, porcentagem das amostras consideradas insatisfatória pelo Pará, eu acho. Tem escrito para aqui, né? Então, 36,38, 34,21, 45,5, 17,45. Então, todos esses números quebrados que a gente fala, né, que tem vírgula, são números racionais, tá bom? É um novo tipo de número que a gente está conhecendo. Então, os números racionais são aqueles números que a gente já conhece, que são os naturais e o inteiro, e se juntam a ele as frações e os números decimais. Então, todos esses números agora são números racionais, tá bom? Números naturais, pega 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Números inteiros, pega os naturais que a gente conhecia e acrescenta-se os negativos, tá bom? E os números racionais, pega os naturais, os inteiros, e agora acrescenta-se as frações e os decimais, certo? Então, todos esses tipos de números são chamados de números racionais. Exemplos aqui, ó. Pedro foi à padaria e comeu 1/8 de pizza calabresa. Então, 1/8 é um número racional, é uma fração. No dia 13 de junho de 2016, a cidade de Urupema, em Santa Catarina, registrou a menor temperatura do ano, menos 8,5 graus. Então, 13, 2016, menos 8,5 são números racionais, tá bom? 13, ele é natural, inteiro e racional, pertence aos três conjuntos. 2016 é natural, inteiro e racional, pertence aos três conjuntos. Menos 8,5 não é natural, não é inteiro, é apenas racional, certo? Para ver aqui outro exemplo. Aqui só uma leitura que vocês podem ficar fazendo, tá bom? Números racionais na forma fracionária, como eu falei para vocês, né? Para ser um número racional, ele tem que ser escrito em forma de fração. Então, situação 1. Gabriel está fazendo uma roleta para um jogo e dividiu um círculo em 6 partes iguais. Ele pintou 2 dessas partes de vermelho, 2 partes de amarelo, uma parte de lilás e uma parte de verde.
O círculo representa o todo, a figura representa o todo, tá bom? Cada parte representa a sexta parte do círculo. Por quê? Porque o círculo foi dividido em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada parte representa a sexta parte do círculo, que no caso a gente representa por 1/6, certo? Então, a parte vermelho, eu tenho 1/6 com 1/6, que dá 2/6. A parte amarela, eu tenho 1/6 com 1/6, que dá 2/6. Verde é só 1/6 e roxo, né? É só 1/6, certo? Então, todas essas frações aqui representam números racionais, tá bom? Não esqueçam, toda fração é um número racional. Situação 2. Samantha tem 12 lápis de cor. Ela vai usar 3 desses lápis para pintar seu convite de aniversário. Então, qual é a fração de lápis que ela vai usar? O todo representa 12 lápis, né? E a parte que ela vai utilizar são 3. Então, a fração é 3/12, certo? Situação 3. A figura ilustra a estante de uma livraria. Os livros encapados com a cor rosa são livros de literatura. E os encapados com a cor verde são livros técnicos. Observe que para cada 5 livros de literatura é possível encontrar 9 livros técnicos. Bora conferir aqui. Literatura. 1, 2, 3, 4, 5. Livros técnicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para cada 5 livros de literatura, a gente encontra 9 livros técnicos. Nesse caso, a gente pode representar essa situação por uma fração, que é 5/9, tá bom? Para cada 5 livros de literatura, a gente encontra 9 livros técnicos, certo? Aqui tem mais leitura que vocês podem fazer direitinho. E tem mais umas outras situações também, que a gente vai estar vendo aqui, sempre trabalhando com frações. Então, aqui vocês não podem esquecer é que os números fracionários são os naturais, são os inteiros, as frações e os decimais, aqueles quebrados que tem vírgula, tá bom? Números racionais na forma decimal. Então, como a gente já viu que o número racional ele pode vir em forma de fração, ele também vai poder vir em forma de número decimal, que são aqueles que possuem vírgula. Situação 1. Caio foi ao supermercado e comprou 0,485 kg de carne e 1,5 litros de suco natural de laranja. Essa compra custou R$ 25,15 e Caio pagou com uma cédula de R$ 50, recebendo 24,85 de troco. Então, nessa situação, pode observar que todos os números são quebrados. Nenhum número é inteiro, todos os números são quebrados. Esses números quebrados, a gente diz que eles são números decimais e que são chamados de números fracionários. Repetindo. O que são os números racionais? São os naturais, os inteiros, as frações e esses decimais, tá bom? Então, toda situação que aparecer número com vírgula, ele é um número racional que está na forma decimal. Se aparecer fração, é um número racional que está na forma fracionária. Se aparecer o número natural, é um número racional também. Se aparecer o número inteiro, é um número racional também. O conjunto dos números racionais são todos os números que a gente já viu, né? Os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Os inteiros, 0, 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3, até o infinito positivo e negativo. As frações, qualquer tipo de fração, 2/3, 1/3, menos 5/7, por aí vai. E os decimais exatos, né? 3,7, 9,82, menos 42,37.
Então, todos esses números formam o conjunto dos números racionais. Ele é representado pela letra Q. O que quer dizer essa simbologia aqui? Quer dizer que, para ser um número racional, o número ele tem que ser escrito em forma de fração. Então, qualquer número que eu consiga escrever em forma de fração, ele é um número racional. Por exemplo, o número 3. Eu posso escrever ele em forma de fração? Posso. 3 é a mesma coisa que 6 barra 2, né? 6 barra 2. Quanto é 6 barra 2? Essa barra você sabe, a gente já viu em sala de aula, que quer dizer divisão. Então, 6 dividido por 2, 3. Por isso que o 3 é um número fracionário. 3,4. Dá para escrever em forma de fração? Dá. Por isso que 3,4, além de ser um número decimal, é um número fracionário. Então, para fazer parte desse conjunto dos números racionais, basta que eu consiga escrever o número em forma de fração. Mas não esqueçam, quem faz parte do conjunto dos números racionais? Os naturais, por quê? Porque qualquer número natural eu consigo escrever em forma de fração. Os inteiros, por quê? Porque qualquer número inteiro eu consigo escrever em forma de fração. As frações, porque já estão escritas em forma de fração. E os decimais, porque qualquer número decimal eu consigo escrever em forma de fração, tá bom? Aí a gente vai ver daqui a pouco representação de números racionais na reta numérica, certo? Para o vídeo não ficar muito extenso. Então daqui a pouco a gente continua, ok? Tá bom, tchau.